Nesse vídeo eu vou mostrar para você o comparativo completo entre os smartwatches X7 e o New T500 ou T500+. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Franciele Bubniak e esse vídeo vai ser um comparativo entre dois modelos de smartwatches que possuem aí mais ou menos a mesma faixa de preço e algumas funções similares também. Então, se de repente você está na dúvida em qual smartwatch investir, no X7 ou no T500+, que é a nova versão do T500 que coloca fotos, esse vídeo com certeza vai te ajudar e vai esclarecer tudo que um smartwatch faz e o outro não e vice-versa. E eu vou direto ao assunto porque o vídeo tende a ficar um pouquinho mais longo nesses comparativos, então bora lá. Eu vou começar mostrando as caixas de ambos os relógios. Aqui a gente tem a caixa do X7, que é uma caixa muito bonita, eu gosto bastante. Ela é de papelão duro, reforçado. Aqui atrás contém as funções do relógio, do smartwatch, e é aquela caixa que agrega bastante valor, né? Então é legal aí você receber uma mercadoria com uma caixa bonita. E a do T500 é essa caixinha aqui um pouco mais simples, é aquele papelão mais mole, mais normalzinho. Nesse vendedor que eu fiz a compra não tinha a opção da caixa mais cara. Alguns vendedores até dão a opção de comprar a caixa maior ali, de papelão duro também, mas isso faz com que o custo do smartwatch fique mais caro. Aproveitando, se você ainda não viu as resenhas completas desses relógios, tem aqui no canal tanto do X7 quanto do T500+. Nesse vídeo, como é comparativo, a gente só vai dar uma passada aí pelas funções de cada smartwatch. Se você quiser ver mais completo, mais aprofundado de cada um deles, indico que você assista as resenhas. Vai ficar o link aqui nos cards para quem tiver interesse. Agora vamos aos acessórios. Aqui abrindo a caixa do T500+, nós temos aqui o manualzinho em inglês e chinês. Temos o carregador, que é um carregador magnético, e o smartwatch com a pulseira. Já aqui no X7, abrindo a caixa, essa é a apresentação que nós temos. Tá aqui então o smartwatch com a pulseira. Aí retirando o relógio e essa proteçãozinha aqui de cima, nós temos o carregador, que é magnético também, e o manual em inglês e chinês. Essa folhinha aqui sou eu que coloco nas unidades que eu vendo, que é um manual traduzido para o português com alguns cuidados, algumas informações sobre o relógio, tá? Então, é isso que a gente tem de acessórios na caixa de cada um deles. Comentando aqui rapidamente a respeito dos aplicativos. O X7 emparelha pelo aplicativo Fit Pro e essa versão de T500 emparelha pelo aplicativo HiWatch. Com certeza, o melhor aplicativo é o Fit Pro. Ele é mais completo, mais intuitivo, fácil de mexer. Agora, para conseguir mostrar aqui certinho para vocês, eu vou instalar a pulseira do X7, que dessa vez eu vou falar X7, certo? Porque teve um vídeo que eu gravei de comparativo que eu fiquei toda hora falando X17, que agonia, né? Depois que eu gravei o vídeo inteiro e eu fui editar, que eu percebi que toda hora eu fiquei falando X17. Vamos dar uma passadinha agora sobre a parte externa de cada relógio, pra gente verificar aí os detalhes de cada um deles. O tamanho da pulseira padrão aqui que vem junto com o relógio é exatamente o mesmo tamanho, é aquela pulseira um pouco mais longa. O tamanho da tela também é o mesmo, ambos possuem tela de 44 milímetros. A pulseirinha que vem neles é uma pulseirinha de borracha, bem confortável, bem ok. A pulseira do T500 é um pouco mais molinha, um pouco mais flexível do que a do X7, mas isso não quer dizer nada em relação a conforto. A questão do conforto ali de ambos é exatamente a mesma, bem legal para usar para o dia a dia. Aqui na lateral a gente tem a presença do botão coroa em ambos os smartwatches, a presença do microfone, porque tanto o X7 quanto o T500 fazem ligação e recebem chamada também. Aí a gente já tem aqui uma primeira diferencinha entre eles. O X7 tem esse botão compridinho que tem função. Ele acende e bloqueia a tela. Já o T500, esse botãozinho aqui é fake. Então é só um contorninho aqui mesmo para dizer que tem o botão, mas na verdade não tem. Na outra lateral temos o alto-falante e a parte traseira aqui externa deles, onde tem os sensores, é praticamente igual. O botãozinho coroa de ambos os smartwatches é bem firme. Eu sei que algumas pessoas comentam aí na internet de terem recebido
preferido, o X7 com o botão coroa frouxo, mas eu sinceramente nunca tive esse problema. E aqui no caso do X7, o botão coroa tem a função de acender a tela. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para o menuzinho. E no T500, eu aperto uma vez, ele acende a tela. Eu aperto mais uma vez, ele bloqueia a tela. Para acessar o menu, tem que apertar aqui uma vez, né, para acender a tela. E para acessar o menu, clicar na tela. Os smartwatches são touchscreen, porém, quando eles estão aqui com a tela bloqueada, não adianta clicar na tela e não vai acender. Realmente, para acionar a tela é pelo botão coroa, clicando no botão coroa. O tempo de duração de bateria deles é bem parecido. Eu já testei os dois, tanto o X7 quanto o T500+, e durou ali para mim um dia de bateria, usando ele com todos os recursos ativados. Bluetooth de notificação, Bluetooth de chamadas, a opção de despertar a tela ativado também, que isso acaba consumindo um pouco mais de bateria também. Então, o tempo médio de duração dos dois são bem parecidos mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês os atalhos. Primeiro do X7 é puxando de cima para baixo as notificações, porém como esse aqui não está conectado, não está aparecendo. E se eu arrastar aqui para as laterais, ele vai trocar de watch face. E de cima para baixo acessa o menu direto, mas para acessar o menu também dá para apertar aqui o botão coroa. Então basicamente o único atalho mesmo é esse de cima para baixo. No T500, puxando de cima para baixo, a gente tem o atalho das notificações, porém aqui também não está sincronizado e não está aparecendo. De cima para baixo, a gente tem todas essas opções de atalhos: buscar celular, Bluetooth, ativar o modo silencioso ou desativar, tem a opção de lanterna, essa florzinha aqui é o estilo do menu e também o atalho da calculadora. Arrastando para a lateral, a gente muda a watch face. Então, no quesito atalhos, o T500 tem mais opção. Em relação aos smartwatches serem ou não à prova d'água, eles são apenas resistentes a suor e a respingos, então mergulho com esses relógios de jeito nenhum, tanto o X7 quanto o T500. E agora a gente vai dar uma passadinha nas watch faces que vem de fábrica aqui em cada um dos smartwatches. No X7, então, a gente tem a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 watch faces. No T500 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opções de watch face. Essa daqui eu não contei, não contabilizei, porque é a foto que eu personalizei e acabou ficando salva aqui na galeria de watch face. No quesito watch faces, o T500 tem de fábrica mais opções de watch face, que particularmente eu acho mais bonita do que a do X7. Não que as watch faces do X7 não sejam legais, eu gosto, mas a do T500 ali tem mais opções, tem da Mini, que é bacana também, e tem como baixar mais watch faces, e tem como colocar fotos como protetor de tela. O X7 também tem como baixar outras watch faces lá pelo aplicativo e também tem como colocar fotos da sua galeria como protetor de tela. Ambos os smartwatches são iguais, aí tem as mesmas funções em relação à personalização de watch face. Agora a gente vai passar a falar mais ali sobre o sistema, as funções de cada smartwatch. E eu quero começar mostrando para vocês os menus colmeia de cada smartwatch. Eu acho que eles são bem responsivos, são bem rápidos. Então aqui tá os menus colmeia, mas eu acredito que tá dando para perceber aí pelo vídeo que as cores do X7 não são tão vivas e tão vibrantes quanto a cor aqui do menu do T500. Os ícones do T500 são mais bonitos, olha só. E em relação à personalização dos menus, aqui no X7 a gente tem somente duas opções. A gente tem a opção do menu colmeia, aí vindo aqui nessa florzinha, a gente tem a opção de 4 ícones por tela. Já no T500, vindo aqui no atalho, o primeiro estilo é o menu colmeia, que eu mostrei já para vocês. O estilo 2 é de 4 ícones por tela. O estilo 3 é o lista.
e o estilo 4, que é o de 9 ícones por tela. Então já deu para perceber aí que no quesito personalização de menu, o T500 também sai ganhando, porque tem várias opções de personalização, de visualização do menu a mais do que o X7. Aqui no X7, a primeira opção é o pedômetro, que é a contagem de passos. Aqui no T500, curiosamente, a gente não tem a opção de pedômetro, uma específica, né, para contagem de passos. Essa Watch Face mostra a quantidade de passos e essa daqui também, ó, mostra a quantidade de passos. Próximo menu do X7 é a frequência cardíaca. Aqui no T500 temos a opção de frequência cardíaca também no menu. Temos no X7 a opção de clima. Já aqui no T500 a gente não tem no menu essa opção de clima. Vou passar aqui para vocês confirmarem junto comigo. Temos no X7 a próxima opção, que é a de SCAR, para quem quiser fazer a chamada aqui pelo smartwatch. E obviamente aqui no T500 nós também temos essa opção, porque ele faz chamadas, né? Então tá aqui o menuzinho do T500. O próximo do X7 é a lista telefônica, que você adiciona os contatos lá pelo aplicativo. Já no T500 aqui, a minha lista telefônica não está ativa porque ele não está emparelhado, mas você não precisa no T500 salvar os contatos pelo aplicativo. Ele emparelha automaticamente quando você ativa o Bluetooth de chamadas. Aí você ativa a opção de sincronização e todos os seus contatos do celular automaticamente vêm aqui para o smartwatch. Bom, no X7, a opção de esportes está separada no menu. Então aqui, por exemplo, os próximos menus que a gente vai encontrar no relógio são funções de esportes, ó. Running, que é caminhada, corrida, né? Aí temos abdominais, basquete, badminton, vôlei, ciclismo, tênis e jump. Aqui no T500, a gente tem no menu a opção esportes e clicando aqui dentro que você vai conseguir acessar as opções de esportes. Olha só, tem a caminhada, tem pular cordas, abdominais, tênis, basquetebol, badminton, trilha, ciclismo, tênis, caminhada e voleibol. Confesso que essa apresentação do T500 me agrada mais nessa função esportes, fora que aqui no T500 tem mais opções de esportes do que no X7. Passando então as funções ali de esportes do X7, a próxima é a troca de música remotamente, que nós também temos aqui no smartwatch T500, olha só. Como o meu não está conectado, tá aparecendo essa mensagem, mas tem aqui a opçãozinha também. A próxima é monitoramento de sono, aqui no X7, que também temos a opçãozinha aqui no smartwatch T500+. Depois do monitoramento de sono, temos a opção de tirar uma foto remotamente. Também temos essa função aqui no smartwatch T500. Bom, uma coisa interessante aqui no X7 é que essa opção aqui, que é uns quadradinhos, é o Bluetooth das chamadas. Você pode deixar ele desativado caso você queira economizar ali bateria, essa aqui dos quadradinhos. Aqui no T500 a gente tem a opção aqui do Bluetooth também, que a gente precisa deixar conectado caso a gente queira emparelhar ali com o celular. Então também conseguimos ativar e desativar o Bluetooth por lá, ou aqui pelo atalho também, ó, nesse símbolozinho laranja. O próximo menu é das notificações, que nós também temos aqui no smartwatch T500, fica aqui nessa opçãozinha de mensagem, e também temos a presença de vários ícones de redes sociais no X7. Temos aqui Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Porém, ele não separa as notificações. Então, se você receber uma notificação do Facebook, por exemplo, essa notificação não vai ficar só aqui no íconezinho do Facebook. Ela vai aparecer no Twitter, ela vai aparecer no Instagram, no WhatsApp, enfim, vai aparecer em todos os menus aqui. Aqui no smartwatch T500, a gente também tem aqui os ícones, né, de Twitter, Facebook e WhatsApp, porém acontece na mesma dinâmica que aqui o X7. Ele não significa que ele vai separar ali as notificações por ícone, vai aparecer tudo junto, agrupado mesmo. Passando as notificações, nós temos a função de procurar pelo celular, também temos essa opção aqui no T500. A opçãozinha do T500 é essa daqui, ó, que tem um celularzinho com círculos. Depois temos aqui no X7 o cronômetro, também temos essa função no T500, tá aqui, ó, o cronômetro. Passando o cronômetro, temos a função de alterar o estilo do menu, que a gente consegue personalizar aqui no T500 por aquele atalho que eu mostrei anteriormente para vocês, ou acessando aqui a opção de definições, também tem como mudar. Aqui no smartwatch X7 temos o reset, a opção de mais, que abre para mim informações sobre o relógio e sobre a linguagem.
e o QR Code para fazer o scanner do aplicativo, que é o Fit Pro. E encerramos aqui as opções do Smartwatch X7. Bom, no T500 a gente também tem aqui como baixar o QR Code pelo Smartwatch. Temos a opção de mais das definições, que a gente consegue personalizar várias coisas no relógio, como volume, tipo de toque ali do som da chamada. Também tem a opção de resetar aqui em repor e também tem a opção sobre, que são as informações do relógio. E o fato é que sobrou menus aqui no T500, porque realmente ele tem umas funções a mais que o X7. Vou mostrar aqui agora para vocês. Vou lá desde o comecinho. A gente tem essa funçãozinha aqui para estabelecer metas no dia a dia, de passos, de calorias, enfim, você consegue personalizar isso aqui, colocar suas informações pessoais. Inclusive eu falei ali que aqui no Smartwatch X7 tem pedômetro, mas aqui não tinha. Na verdade, para você configurar e ver essa questão de contagem de passos, é aqui nesse menu, mas não é um menu específico só de contagem de passos. Olha só, ele vai ter ali outras coisinhas além do pedômetro. Aqui a gente tem a opção de pressão sanguínea, ativa ali o sensor. No X7 a gente não tem. Essa funçãozinha aqui azulzinha é bem legal, que é aquela de respiração, para você fazer exercício de respiração ali no seu dia a dia. Temos a opção de sedentário, para você incluir alarmes no decorrer do seu dia para te lembrar de se exercitar. No X7 até tem, só que é pelo aplicativo, lá pelo Fit Pro tem como configurar. Temos aqui o calendário, que também é uma opção bem bacana. Clicando aqui a gente tem uma visão geral ali mensal. Temos a opção de gravador, que também é um recurso bem bacana aqui no T500, que não tem no X7. Temos a calculadora, que é uma opção muito usável ali para o dia a dia, que não temos no X7. E no mais, essas são as funções que temos aqui no T500, mas não temos no X7. Bom, o balanço geral aqui desses dois smartwatches é que realmente o T500+ tem sim mais funções e é mais completo do que o X7. No decorrer do vídeo ficou bem claro ali as funções que ele traz a mais que o X7, e a diferença de valor deles ali é bem pequena, na minha opinião, pelo tanto de coisas a mais que o T500 traz. Só por favor fiquem atentos, porque essa versão de T500 troca o watch face e coloca fotos. Então, se você optar por adquirir o T500, segue aquela dica que eu sempre dou aqui nos meus vídeos, de chamar o vendedor no chat e confirmar se você está comprando a versão certa. O custo-benefício desses relógios é muito boa, é muito ok. Eu acho eles muito bonitos, sinceramente o acabamento, tanto de um quanto o outro, é bem bom mesmo. E outra coisa é que o T500 sai na frente do X7, é que o T500 a gente consegue até personalizar o brilho, a intensidade do brilho da tela. Além, é claro, de conseguir personalizar o toque, o volume, coisas que o X7 não faz. Nesse quesito de personalização do relógio, o T500+ também sai na frente, porque ele tem muito mais recursos personalizáveis do que o X7. Eu ainda acho o X7 um bom relógio, não me entendam mal, eu não tô falando mal do X7 de forma alguma, mas como esse vídeo é um comparativo, eu realmente preciso dar a minha opinião sincera, e nesse ringue de smartwatches, o T500, na minha opinião, sai vencendo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido se você tinha alguma dúvida sobre as funções de cada um deles. Se ainda assim ficou ali alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre tô respondendo. E eu vou ficando por aqui. Te espero no meu próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau!